você, está começando mais um Edu Pergunta neste sábado, 11 de junho de 2022. Hoje o Edu Pergunta tem outro Edu, então vai ser Edu Pergunta e Edu Responde. Edu Panzi, muito obrigado pela sua participação aqui. Você fala diretamente de Belo Horizonte, é isso, né? Oi, Edu, tudo bem? Falo aqui de Belo Horizonte, estou no estúdio da Rádio Itatiaia, capital de Minas, maior rádio do estado, sou comentarista aqui da Rádio Itatiaia. Já vou me apresentar de uma vez, tá, Xará? Tá certo. Sou jornalista, sou radialista, um pouco mais de 20 anos de carreira, com passagem pela TV Bandeirantes, Rádio Transamérica, Rede 98, e agora onde eu sempre sonhei, que é estar na Itatiaia, a rádio mais tradicional aqui de Belo Horizonte. Fiz jornalismo para um dia conseguir chegar a trabalhar na Itatiaia. Graças a Deus consegui, e sou comentarista. Faço futebol, outros esportes, se necessário, mas comentarista de futebol, participo dos programas diários da rádio, comento jogos de América, Atlético, Cruzeiro, Seleção Brasileira, comentei Champions League. A Itatiaia foi a única rádio do Brasil a ter os direitos de transmissão da Champions essa temporada, já comprados para a próxima temporada, então foi uma realização de sonho, um grande prazer comentar os jogos da Champions também, e ano que vem estaremos com certeza mais uma vez transmitindo, e vamos falar de futebol, vamos falar do futebol mineiro para o seu público. Tá certo, o programa de hoje é voltado, como o Edu falou, sobre o futebol mineiro. Antes da gente falar de Minas Gerais, como é que foi essa experiência aí da rádio transmitir um evento como a Champions League? Cara, foi uma experiência espetacular. Primeiro, foi uma surpresa para nós, né, funcionários, a gente não esperava. A Itatiaia ela teve uma mudança de direção recentemente. No início do ano passado, os antigos proprietários, a Itatiaia tem 70 anos, e durante 69 anos ela foi comandada por uma família Carneiro. Inicialmente pelo Januário Carneiro, depois, com o falecimento dele, o irmão, o Emanuel Carneiro, acabou assumindo em 1994, e até o ano passado ele dirigiu, e a Rádio Itatiaia e as afiliadas, as redes, acabaram sendo compradas por uma pessoa, uma família já conhecida para quem curte futebol, que é a família Menin, o Rubens Menin, que é dono do Banco Inter, MRV, um dos mecenas do Atlético. Ele comprou a Rádio Itatiaia, e há um investimento muito grande, né, no digital. Por a Itatiaia ser uma rádio tradicionalíssima, está querendo também pegar um público diferente, alcançar o público mais jovem, e atingir no digital é um início, e acho que eles entenderam que a transmissão da Champions seria um passo importante para alcançar esse público, né, o futebol europeu, e adquirir os direitos da competição. E foi um prazer enorme comentar jogos da Champions. Na final, a Rádio Itatiaia esteve presente em Paris, né, com dois profissionais, o Thiago Reis e o João Vitor Xavier, dois repórteres, e a transmissão foi feita dos estúdios de Belo Horizonte, todo preparado, envelopado para a Champions League, e dois presentes no Stade de France, com som ambiente. Eu fui comentarista do jogo, que o Real Madrid venceu o Liverpool, e foi uma experiência espetacular. É uma qualidade de jogo que a gente não tem costume de fazer aqui no futebol brasileiro, né? Muito mais intenso, com os melhores jogadores do mundo, e já estou na expectativa para a Champions do ano que vem. Quem sabe eu não vou fazer parte da equipe que vai a Istambul, né? Então, o dedinho cruzado daqui. Tá certo, tomara aí. Vamos falar então do futebol mineiro aí. E o Galo, o que a gente pode esperar? Na última quarta-feira acabou sendo derrotado pelo Fluminense, mas ele está ali entre os três primeiros. A gente teve a vitória do Palmeiras, que assumiu a ponta, mas o Galo sofreu alguma mudança na sua avaliação, Edu, com relação à postura do clube? Edu, há uma expectativa muito grande pelo 2022 do Atlético, né? Expectativa essa criada pelo próprio Atlético por conta de uma campanha espetacular, uma temporada histórica em 2021, de 4 competições disputadas. Foram 3 conquistas e uma queda numa semifinal invicto na Libertadores para o próprio Palmeiras, o adversário direto nessa briga do Brasileirão. Então criou-se uma expectativa muito grande, só que o Atlético teve uma perda considerável, né, no final da temporada, quando o Cuca resolveu parar, tirar um ano sabático, descansar, segundo ele, cuidar da família. E o Atlético, assim como em 2020, ele se viu na obrigação de trocar de treinador, porque em 2020 aconteceu a mesma coisa. O Atlético foi dirigido pelo Jorge Sampaoli, fez um campeonato brasileiro muito bom, chegou em terceiro lugar, ficou a 3 pontos do campeão Flamengo, e o Sampaoli saiu.
resolveu sair para a França, uma escolha do ex-treinador do Atlético. A diretoria teve que ir ao mercado, fez a escolha pelo Cuca. Fez o contrato com o Cuca de 2 anos. E depois de ganhar tudo, o Cuca resolveu sair. Aí a diretoria do Atlético seguiu novamente no mercado, fez algumas tentativas e acabou chegando no nome do Turco. E aí é uma quebra, né, de trabalho e tem que recomeçar. É claro que o Turco, quando ele chegou, e ele fez questão de falar isso em entrevistas, ele manteve muito do que o Cuca deixou, até porque não havia necessidade de mudanças bruscas, já que era um time campeão, o melhor time do futebol brasileiro. Você não chega e muda tudo de uma vez. Então, que ele iria mudar aos poucos, e aos poucos isso foi acontecendo. Um primeiro trimestre em que o Atlético conquistou o campeonato estadual com sobras, vencendo os clássicos, todos eles. Teve uma final de Supercopa dos Campeões contra o Flamengo, venceu a Supercopa também, até o início da Libertadores, agora a Copa do Brasil, que o Atlético eliminou o Brasiliense, e do Campeonato Brasileiro. E aí o time começou a oscilar, justamente no momento em que pegou adversários mais qualificados e no momento que o Turco começa a dar um pouco da cara dele. Hoje, até mais cedo, eu comentava aqui no programa da rádio, no Rádio Esportes, da hora do almoço, que o Atlético do Turco, o atual, eu não falo em modelo e nem ideia de jogo, mas ele é um Atlético mais parecido com o do Sampaoli, por conta do desequilíbrio entre ataque e defesa. O Atlético segue sendo um time que faz muitos gols, tem um ataque muito poderoso, mas a defesa do Turco, assim como a do Sampaoli, é uma defesa muito exposta, sofre muitos gols. No último jogo contra o Fluminense foram 5. Isso deu uma balada nas estruturas internas do clube, com o torcedor, diferente do Atlético do Cuca. O Cuca conseguiu encontrar esse equilíbrio. Ele teve no Atlético a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e o melhor ataque da competição. Equilíbrio. O do Turco é um pouco mais parecido o roteiro com aquele do Sampaoli, que sofria muitos gols. Então, eu acho que essa é a correção de rota que o Turco precisa trabalhar, tentar dar esse equilíbrio que o Sampaoli não conseguiu dar e que até aqui ele não conseguiu. Ainda tem tempo, a gente está em junho, metade da temporada, ainda tem mais de meio campeonato brasileiro pela frente, está começando o mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil. É a tarefa do Turco, tentar equilibrar, tentar melhorar esse sistema defensivo do Atlético, que é o calcanhar de Aquiles do time. E é o mesmo time, né? O Atlético que o Cuca deu esse equilíbrio tinha no sistema defensivo Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso, Arana, Alan e Jair. O Atlético do Turco é o mesmo, não mudou peças. Então, o problema é estrutural, é coletivo, e aí a cobrança vai para cima do treinador, já que as peças são as mesmas, e perdeu-se esse equilíbrio na equipe. Em favor do Turco, tem o elenco, que o do Atlético ficou um elenco mais pobre em termos de qualidade técnica. O Atlético perdeu peças, Diego Costa, Savarino, Natan, Johan, são jogadores que acabaram deixando a equipe. O Atlético precisava fazer dinheiro, optou por vender jogadores reservas, que eram peças de reposição durante os jogos, as temporadas, ao invés de perder titulares. É um planejamento. Só que a partir do momento que você perde as peças de reposição, você tem problemas, que cai a qualidade quando o treinador vai fazer a troca de jogo a jogo. E o Turco perdeu alguns jogadores importantes nas últimas 4 semanas lesionados. O Vargas, que pode ser considerado um titular, o Keno também, o Zaratio é outro, não tem o lateral esquerdo, Dodô, que é o reserva do Arana já há um bom tempo. Então, há uma perda de elenco também em comparação ao do Cuca. Então, é com isso que o Turco tem convivido e é com esse elenco, com essas peças, que ele vai ter que tentar dar esse equilíbrio ao Atlético, porque já há uma pressão, principalmente vinda do torcedor, aquele torcedor mais... aquele que cobra, não dá muito tempo de trabalho, né? Boa parte da torcida do Atlético já pede, inclusive, a troca de treinador. É difícil o Atlético trocar agora por falta de opções, né? Os bons treinadores estão empregados, o Cuca disse que não vai trabalhar esse ano, é o nome mais falado entre os torcedores, mas ainda assim, mesmo com todas essas dificuldades, o Atlético está ali no G4, a 3 pontos do Palmeiras, tem o Santos pela frente na próxima rodada, vai enfrentar uma fase oitavas de final da Copa do Brasil, uma fase oitavas de final da Copa Libertadores. É o que o Turco tem para recuperar o time em campo e principalmente a confiança do torcedor.
a gente está praticamente aí numa uma época decisiva, né, Edu? Que agora o Atlético, como você falou, tem um jogo desse sábado contra o Santos, depois Ceará, Flamengo. Ainda não saiu divulgada a tabela da CBF das oitavas, mas tem o Flamengo novamente, né? E depois aí tem mais um confronto e aí ele volta os olhares para a Libertadores. Como é que você vê aí? O que a crônica mineira está vendo com relação ao Atlético? Dá para ir mais longe? Porque eu já vi muita gente falando assim, ó, na Libertadores vai ter Palmeiras e Atlético, e o Palmeiras vai passar tranquilo. Eu falei, não, gente, não é tão assim, não. E para você, Edu, como é que você está vendo essa avaliação? Flamengo e o Emelec, possivelmente o Palmeiras, já que vai ser no final de julho, né, na Libertadores. A expectativa é aquela que eu falei, né, desde o ano passado, a expectativa é que o Atlético chegue ao final das principais competições. Quando eu falo final, eu não quero dizer nem a finalíssima, mas nas fases finais ali, semifinais. Eu acho que nas oitavas da Copa do Brasil, o confronto é muito grande. Imagino que o Atlético não esperava ter um Flamengo pela frente nas oitavas, e imagino que nem o Flamengo esperava ter o Atlético pela frente. E é um jogo que não dá para fazer prognóstico. O Flamengo tem uma mudança técnica agora, chegada do Dorival. Aquele Flamengo do Paulo Souza, eu dava um leve favoritismo ao Atlético, mesmo com esses problemas defensivos, de vir sofrendo muitos gols ultimamente. O Atlético ele pratica um futebol mais confiável do que o Flamengo no momento. Só que há a troca no Flamengo. Então fica esse ponto de interrogação. Já na semana que vem, no próximo final de semana, tem um Atlético Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? É uma prévia que a gente vai ter na Copa do Brasil, já o Flamengo do Dorival. Então a gente já vai poder tirar um pouquinho de base do que vai ser esse confronto da Copa do Brasil, mas é um jogo que não tem prognóstico. Se qualquer um dos dois que ficar pelo caminho, não dá para dizer que foi um fracasso, porque é um jogo imenso. Eu lamento muito que Atlético e Flamengo, um dos dois vai ficar pelo caminho logo nas oitavas de final. Mas é o futebol, é o sorteio, e sorteio acontece isso. A Copa Libertadores, o Atlético tem um adversário pela frente, o Emelec. Dá para dizer que o Galo é favorito. É claro que o mata-mata ele é diferente de um campeonato por pontos corridos. Se fosse por pontos corridos, certamente o Atlético chegaria ao final bem à frente do Emelec, mas mata-mata tem aquela coisa, né? Um dia ruim e você perde ali por 2 gols de diferença, e ainda que você seja superior, é difícil reverter. Então, é aquela coisa do mata-mata, de Libertadores, de ter que entrar com 100% de concentração, muita intensidade, mas o Atlético é sim favorito. E a expectativa aqui em Belo Horizonte é sim de uma fase de quartas de final enfrentando o Palmeiras, que também tem um adversário acessível pela frente nessa fase. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente difícil. O importante é estar sempre no bolo ali, não deixar a equipe que estiver à frente abrir muitos pontos, distanciar muito. Por isso é muito importante o jogo diante do Santos e o do Ceará, que são adversários que não vão brigar pelo mesmo objetivo do Atlético no Brasileirão, apesar de estarem na mesma competição, para chegar diante do Flamengo. Aí eu estou falando no jogo do Campeonato Brasileiro, bem colocado na tabela, próximo do líder ou com a liderança assumida, já que o Palmeiras também joga, o Corinthians também faz seus jogos. Mas a expectativa aqui é que o Atlético brigue até o final dessas competições e tente e busque o título, porque tem time para isso, tem elenco, apesar das perdas, para isso, e reforços vão chegar agora no meio do ano. O Pavão já é certo, um baita de um reforço, jogador de lado de campo, que o Atlético está precisando. O Gemerson, que é um zagueiro que é da base do Galo, foi para a França, esteve no Corinthians, volta para a França e agora está muito próximo de acertar o seu retorno para o Galo. Não sei se outros reforços virão, mas a expectativa é de o Atlético chegando mais longe nessas competições, com esse parêntese da Copa do Brasil, que eu acho que o confronto ficou muito grande para uma fase de oitavas de final. E o América? Vai repetir a dose? Podemos ver ele na Libertadores? Como é que você avaliou também a participação dele na Libertadores e também o confronto com o Botafogo, né? Eu acho que o América ele está absolutamente dentro da expectativa. O Campeonato Mineiro não foi bom, o América ficou na primeira fase, não classificou às semifinais, mas por conta da opção que fez, né, por dar uma preferência para pré-Libertadores, tinha jogos difíceis, o Guarani do Paraguai, o Barcelona do Equador, que eram times com mais costume de jogar Libertadores, com mais tradição. O Barcelona um time mais qualificado até do que o América. O Guarani
dá para dizer que ali no mesmo nível, mas um time mais acostumado com a competição. Então, o Marquinhos Santos, o treinador da época, optou por fazer no Campeonato Mineiro com o time reserva, em alguns momentos com o time sub-23, garotada de 20 anos, 17 anos, e acabou não avançando. E isso já gerou algumas críticas, apesar de eu não entender esse tipo de crítica, porque foi uma opção, e eu acho que uma opção correta. O América disputa o Campeonato Mineiro todo ano. A Copa Libertadores era a primeira da história. Então, o elenco já é enxuto. O time não tinha tantas peças como tem hoje, porque aos poucos foram chegando os reforços, Everaldo, Pedrinho, agora o Aloysio, o Wellington Paulista. Lá no Campeonato Mineiro não tinha essa turma toda. Ainda estavam chegando, jogadores demoraram para estrear, como no caso dos zagueiros, do Conte, do Maidana. E eu acho que a escolha do Marquinhos Santos foi absolutamente correta e compreensível. Tanto que ele avançou na Libertadores. Jogos difíceis, placares justos, viradas impressionantes do América, classificação nos pênaltis, mas o objetivo que era avançar na Libertadores, o sonho de uma fase de grupos e a verba, receber a premiação em dólar, que para o América era fundamental, o objetivo foi alcançado. Mas mesmo assim, depois de uma derrota para o Avaí logo no início do Campeonato Brasileiro, o Marquinhos Santos já estava muito pressionado e acabou sendo mandado embora. Mas a escolha do América foi muito bem feita mais uma vez. Por mais que o Wagner Mancini tenha deixado o clube num ótimo momento para aceitar a proposta do Grêmio, e foi muito criticado por isso, e eu acho que se eu tivesse no lugar do Mancini, talvez eu teria feito mesmo, você recusar uma proposta financeira 3, 4 vezes maior para dirigir o Grêmio, cara. O Grêmio é muito grande, né? Com todo respeito ao América, o América é um clube tradicionalista, mas não tem o tamanho de um Grêmio. Então eu entendo perfeitamente o que o Mancini fez. Só que o América, a partir do momento que manda o Marquinhos Santos embora, vai atrás novamente do Wagner Mancini, que já havia caído no Grêmio, e traz um treinador que conhece o ambiente, conhece boa parte desse elenco, dá para dizer ali que 80%, e com a chegada do Mancini já se adaptou muito rápido, o elenco já comprou a ideia dele rápido demais, os jogadores gostam muito do Mancini. Eu acho o Mancini um baita de um organizador de time, e o América tem jogado bem. Não está entre os 10 melhores elencos e times do Campeonato Brasileiro, mas joga um futebol e tem uma organização para lá no fim da competição estar mais uma vez entre os 10 melhores. É claro que a briga do América é pela permanência ainda, e há essa consciência no clube. O América jogou a fase de grupos da Libertadores, não foi bem, tentou ali uma classificação para a Copa Sul-Americana, mas não conseguiu. E dá para tirar algo positivo disso, porque a partir de agora o América tem 2 competições pela frente, só o Brasileirão e a Copa do Brasil. Tem mais data, tem mais calendário, Wagner Mancini vai ter mais tempo para trabalhar, algumas semanas cheias, e como o elenco é curto, é enxuto, menos lesões. A América chegou a ter 13 jogadores no departamento médico. O Mancini chegou a fazer ali 3, 4, 5 rodadas de Campeonato Brasileiro, a fase de grupos da Libertadores, sem meio time titular, com todos eles no departamento médico, porque optou por jogar todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, diferente do que fez o Marquinhos Santos, com o que tinha de melhor. E aí os caras foram estourando. A partir de agora, não. São 2 competições, muita gente já saiu do DM, e eu acho que até o final o Wagner Mancini vai conseguir levar com o elenco. Claro que lesões vão acontecer, suspensões também é normal, é um ano longo, uma temporada longa, mas a partir de agora vai conviver menos com lesões, vai ter mais gente, mais opções em mãos, e eu acredito que o América pode sim brigar por uma vaga na Sul-Americana, e se o futebol brasileiro ele bater campeão de Libertadores, de Sul-Americana novamente, por que não batalhar por uma das vagas, das muitas vagas da Libertadores que o Brasileirão pode dar, assim como deu no ano passado. Já com relação ao Cruzeiro, para vocês deve ter sido um baque, né? O clube que vinha de vários títulos, cai para a segunda divisão com toda a questão política, jurídica que o clube tornou. Como é que você está vendo essa estrutura do Cruzeiro? E como é que é o dia a dia antigamente você lidava com um clube associativo, hoje é uma SAF. Como é que está para vocês aí? E o Cruzeiro está no caminho certo? São 8 vitórias seguidas, né? Entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? O Xará, a questão do Cruzeiro ela é muito complexa, né? Tem muita gente que não entendeu ainda o que aconteceu no Cruzeiro, né? Eu acho que a surpresa não foi a queda do Cruzeiro para a Série B.
A queda, a partir de maio de 2019, ela já era esperada. O que nos surpreendeu, o que pegou todo mundo de surpresa em Belo Horizonte, foi o rombo que deixaram no clube. O que fizeram com o Cruzeiro de 2010 até 2019. Primeiro, uma gestão incompetente do Gilvan, e uma gestão que, apesar de incompetente, foi bicampeão brasileiro. O Cruzeiro ganhou 2 títulos brasileiros, mas foram títulos oriundos de uma irresponsabilidade financeira gigantesca. O Cruzeiro deixou de fazer vendas importantes, o Montijo é uma delas, que iriam dar uma estabilidade financeira, optou por não vender e, em seguida, conseguiu a conquista do Campeonato Brasileiro montando um time caro, deixou de pagar muitos jogadores que foram contratados ainda nessa época de 13, 14, e depois da gestão do Gilvan veio a pior delas. Aí não foi só incompetência, foi má-fé também, uma gestão que está sendo investigada até hoje pelo Ministério Público, Polícia Federal, do Wagner Pires de Sá, do Itair Machado, do Sérgio Nonato, e esses sim fizeram um rombo que parecia não ter fundo no Cruzeiro. E junto com esse rombo financeiro, administrativo, veio o futebol também com a queda para a Série B em 2019, e era uma queda anunciada a partir daquela matéria no Fantástico. Aí o clube virou uma bagunça, um grande turbilhão, brigas políticas, atrasos salariais, e tudo isso culminou com a queda para a Série B. Muito se imaginava, depois a saída do Wagner Pires de Sá, o Sérgio Santos Rodrigues assumiu a presidência, e imaginava-se que o Cruzeiro, pela camisa, pela tradição, pela história, iria subir no primeiro ano com o pé nas costas, independentemente do time que montasse e da gestão que tivesse à frente, a do Sérgio. E futebol não é assim, né? Eu acho que você precisa ter o mínimo de organização, começando fora de campo e refletindo dentro de campo. E fora de campo, o Cruzeiro continuou uma grande bagunça. O presidente deslumbrado, fazendo vídeo uniformizado no vestiário, batendo pênalti, treinando com o time, um negócio maluco, né? Que a gente começou a estranhar o que acontecia, e os atrasos salariais seguindo, mês após mês, 3 meses, 4 meses, 6 meses, funcionários fazendo greve, jogadores fazendo greve, funcionários mandando mensagem para a gente, ligando, falando que não tinha dinheiro para pagar a escola de filho, pagar pensão, cesta básica, enfim, era um tormento a parte interna do Cruzeiro, e não tem jeito, Edu. Quando a parte externa vai mal, está bagunçada, há o reflexo dentro de campo. Ele é inevitável, e com esses atrasos salariais, o time não rendia, e o time não rendendo, vem a pressão de fora, da imprensa, da torcida, e a pressão de fora, ela reflete lá dentro, trocas constantes de treinadores, Adilson Batista, Anderson Moreira, Felipe Conceição, Filipão, e por aí vai. No ano seguinte, foi a mesma coisa, os mesmos erros cometidos, apostando em medalhões, fazendo contratos absurdos, com salários altos, folha alta, para um clube que não tinha dinheiro para pagar funcionário, não tinha dinheiro para pagar o jardineiro, o cozinheiro, tinha cozinheiro fazendo greve, teve dia na Toca da Raposa que a turma da cozinha não foi trabalhar, um negócio maluco que aconteceu no Cruzeiro. E aí veio a outra surpresa, a partir do momento da aprovação da lei da SAF no Brasil, a grande surpresa, a compra do clube pelo Ronaldo, né, a compra dos 90% da SAF pelo Ronaldo, e rapidamente há uma reorganização de gestão no clube, muita gente é mandada embora, parte do elenco é trocado, o maior ídolo da história do clube, o Fábio, descontinuado, né, do time, não tem seu contrato renovado. O torcedor reclamou, mas entendeu o motivo, o Cruzeiro não tinha condição de pagar o salário. Hoje tem uma folha ali que gira em torno de 3 milhões e meio de reais, é uma folha média alta para a Série B, mas é uma folha que o Cruzeiro consegue pagar. Antes era a folha de 8 milhões, que o clube não conseguia pagar, e para uma Série B é um negócio maluco. Hoje o Cruzeiro paga salário em dia, os funcionários fizeram uma carta agradecendo ao Ronaldo por estar tudo em dia, é uma gestão altamente profissional. Hoje o dono da SAF, a gente sabe, o Ronaldo não é cruzeirense, ele está ali porque é a empresa dele, é claro que a partir de agora
ele torce pelo sucesso, porque o sucesso do Cruzeiro é o sucesso dele. O diretor de futebol veio de outro estado, o diretor de marketing veio de outro estado, o diretor de comunicação veio de outro estado, o CEO veio de outro estado. Então, hoje, o Cruzeiro ele é gerido por profissionais. É claro que a paixão está na arquibancada, a paixão está com o torcedor, mas hoje quem está à frente do Cruzeiro é profissional. E esses profissionais foram ao mercado, entrevistaram alguns treinadores, chegaram no Pessolano, que também é uma grande surpresa, ninguém conhecia, faz um grande trabalho hoje à frente do Cruzeiro, tem o grupo nas mãos, é um time com padrão tático, com ideia de jogo, com modelo definido, encontrou no sistema com 3 zagueiros o equilíbrio. O Cruzeiro era um time que estava sofrendo muitos gols no campeonato estadual, tinha uma defesa muito exposta, e a partir do momento que passou a jogar com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes à frente, sustentando esse sistema defensivo, não toma mais gols, é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, defesa consistente, tem um ataque que faz gols, paga tudo em dia, ou seja, fora de campo e dentro de campo as coisas estão funcionando, é o líder, com muita folga da Série B, só que o principal não é nem a distância para o vice-líder, é a distância para o 5º colocado. E é nisso que o torcedor está se apegando, e eu acho que esse ano, Edu, por tudo que a gente tem visto, principalmente fora de campo, como eu falei, se está ruim fora de campo, reflete, e dentro de campo a coisa não anda, está tudo muito organizado, com ótima perspectiva fora de campo hoje. O Cruzeiro é uma empresa, tem gestão profissional e a coisa está sendo refletida dentro de campo. O torcedor voltou a ter confiança. Foram 60 mil torcedores contra o Brusque, 42 mil torcedores no último jogo contra o CRB. Aliás, contra o Brusque não, contra o Sampaio Corrêa, agora contra o CRB. Já tem mais de 30 mil ingressos vendidos para o meio da semana contra a Ponte Preta. Jogo contra o Vasco no final de semana, o torcedor do Cruzeiro no Maracanã comprou os 4 mil ingressos. O Cruzeiro voltou a ter a confiança do seu torcedor. E numa Série B, time grande, que tem o torcedor ao lado, ele vai longe. Então, Cruzeiro, Bahia, Vasco, e é um recado até para o Grêmio, para o torcedor do Grêmio. Time grande precisa do torcedor na arquibancada. E se voltou a ter confiança, além da gestão profissional, além de dentro de campo, está muito bem organizado, com uma comissão técnica competente, tem a força do torcedor. Vencer o Cruzeiro aqui no Mineirão vai ser muito difícil esse ano. Não vou tomar muito seu tempo. A última perguntinha. O que você está achando da seleção brasileira? E antes de tudo, eu sou mineiro também, viu? Eu só moro em Brasília. Eu sou lá de Pouso Alegre. Pouso Alegre, sul de Minas. Boa. E aí, essa última pergunta, que a gente tem horário, o Edu nos cedeu esse espaço aqui. O que você está vendo da seleção brasileira? A gente teve 2 amistosos, né, contra a Coreia e também agora contra o Japão. Está confiante para a Copa ou a gente vai ficar ali no meio? Edu, eu estou confiante. Eu acho que o Tite ele fez algo que a gente pedia muito nos últimos anos. Pouca gente falou disso. Agora que tem se falado mais, foi uma grande renovação na seleção brasileira e muitos jogadores que irão à Copa do Catar não participaram da última Copa, e são muitos mesmo. E de um ano e pouco para cá, eu acho que o Tite ganhou um presente, que foi Rafinha, aliás, mais de um, né? Um pacote ali do setor ofensivo, Rafinha, Antony e Vini Júnior. E pode acrescentar o Rodrigo também, porque a seleção brasileira, apesar da boa renovação que o Tite vinha fazendo, era um time pragmático, era um time sólido defensivamente, mas que não emplacava, não encantava, não dava esperança do meio para frente. Dependia muito de um bom jogo do Neymar, de um bom jogo, às vezes, do Paquetá, que também ele apareceu mais no último 1 ano e meio. Só que essas 4 peças que eu citei, elas dão um ânimo diferente para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Permanece essa defesa sólida. O Brasil está muito bem servido do meio para trás. Dá para dizer que o Brasil tem protagonistas do meio para trás. Casemiro é um protagonista, Fabinho é um protagonista, e ambos brigam pela mesma posição, né? Acho que o Brasil está muito bem servido. Alisson é um protagonista, Thiago Silva, Marquinhos, o próprio Militão. Então, eu acho que está muito bem servido. As laterais, a gente se acostumou nas últimas 3, 4 décadas com grandes, os melhores do mundo.
Nós não temos os melhores laterais do mundo, mas são jogadores muito eficientes, são jogadores que eu imagino que irão dar conta do recado, de fazer a função, e do meio para frente tem toda a qualidade do Neymar, apesar de muita gente não gostar. Eu acho o Neymar um extra classe, se estiver focado, com a cabeça no lugar, vai estar ali no meio de temporada, acho que tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Paquetá, que fez uma grande temporada, está num momento muito bom também, o próprio Fred, Bruno Guimarães, que eu acho que vai chegar melhor ainda na Copa, muita gente brigando por posições, e o lado de campo, poucas seleções têm a qualidade que o Brasil tem. Com Rafinha, Antony, Rodrigo, com Vini Júnior pelo lado esquerdo, é muita qualidade, se quiser jogar com o Neymar centralizado. Então eu estou muito esperançoso, acho que a seleção brasileira ela passa de ser uma coadjuvante a uma protagonista nessa Copa do Mundo, pela camisa, pela tradição e agora pela qualidade que tem. Eu sou fã do Tite, acho o melhor treinador brasileiro, acho que a seleção brasileira está nas melhores mãos, que são a do Tite, está acabando o ciclo dele, já deixou isso claro, tem uma Copa do Mundo como experiência, acho que tirou muita coisa boa daquela desclassificação para a Bélgica há 4 anos, em 2018, e vamos para o Catar. Tem adversários fortíssimos. Hoje eu estava assistindo a Nations League, fiquei ali entre o jogo da Dinamarca para ver um pouquinho mais dessa Dinamarca contra a Croácia, acabou perdendo em casa para a Croácia, e o jogo da França contra a Áustria. França e a Áustria empataram, a França pressionou bastante no segundo tempo, é uma das favoritas, sem dúvida nenhuma. Acho que a Espanha, talvez correndo um pouco por fora, mas é um time que briga muito, muito bem organizado. Também acho que pode chegar. A Alemanha a gente não pode descartar nunca, uma Inglaterra que vive um momento muito bom, a Holanda é uma seleção muito forte, e a seleção brasileira e da Argentina, sem dúvida nenhuma, a gente sempre tem que colocar entre as favoritas. A seleção da Argentina, desde que o Scaloni chegou, vive um momento fantástico, o Messi já caminhando para um final de carreira na seleção, acho que vai querer muito chegar ao final dessa Copa do Mundo, tem tudo para ser uma competição espetacular, e assim como a expectativa da Champions para a gente foi muito legal, a Itatiaia está indo para a 15ª Copa do Mundo dela, se Deus quiser, estaremos lá no Catar, trazendo tudo da seleção brasileira, e quem sabe voltando para Belo Horizonte com mais uma taça. A Itatiaia que participou de todas, aliás, de quase todas, né? Quem sabe volta com mais uma taça de Copa do Mundo para o povo brasileiro. Edu Panzi foi o convidado do Edu Pergunta de hoje. Obrigado, suas considerações finais. Sei que o tempo nosso é curto, mas muito obrigado mesmo pela atenção com a gente aqui da WebZone. Valeu, Edu. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer participar com você. De Edu para Edu, né? De Edu para Edu. É sempre bom falar de futebol, principalmente das coisas aqui de Minas Gerais. Falar do futebol mineiro para o restante do país é sempre muito legal. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. Tá certo, agradeço a todos. Edu Pergunta desse sábado, 11 de junho, fica por aqui. Até o próximo sábado. Até mais.